De volta à base, voltamos para falar ainda mais um pouquinho sobre a questão da estruturação do texto jurídico. Vamos falar neste vídeo acerca de intercalação de frases. Mas, Wagner, esse negócio de intercalar demais a frase não é algo ruim que complica a vida de quem lê e facilita o erro para quem escreve? Sim, de fato. Existem intercalações que vão piorar o texto, mas existem intercalações que melhoram o texto. A ideia aqui é justamente a gente ter consciência acerca de qual é a intercalação boa e qual é a intercalação ruim. Porque, de fato, efetivamente, existem intercalações que vão piorar o texto e haverá também intercalações que vão melhorar o texto. A intercalação que prejudica é justamente aquela que traz essas quebras na apresentação da ideia principal do período. Sabe aquelas situações em que você insere ali circunstâncias, acessórios, até orações locadas no meio da construção do período? Você começa a apresentação da informação, aí do nada aparece o acessório, quebra, aí depois você retoma, aí vem outro acessório, quebra de novo, aí daqui a pouco você intercala uma outra oração para lá na frente retomar a informação da oração originária. Esse tipo de intercalação interna ao período efetivamente é prejudicial para o bom entendimento do texto. Essa, efetivamente, você deve evitar. Vamos aqui trazer um exemplo justamente do que você não deve fazer. Olha aqui, um exemplo do que você não deve fazer. Escrever bem, sem sombra de dúvidas, é o que a experiência todos ensina, é fundamental. O domínio da língua portuguesa, apesar de sua complexidade, é, para todos que lidam com a comunicação, essencial para a garantia de sucesso do ato comunicativo. Não se trata, convém lembrar, somente de escrever corretamente. São necessárias também a adequação dos termos e a elegância do texto. Um texto pode ser correto, mas ainda assim não constitui boa redação. Observe que nesse texto, sobretudo no início, nós tivemos meio que um encalacramento de informações. Você começa a falar uma coisa e quebra com acessório, retoma, quebra com acessório. Isso acaba com a linha de raciocínio de quem está lendo. A pessoa, às vezes, ela tem que parar e tentar traduzir o que está sendo dito. Ela tenta reconstituir a cena do crime para poder entender o que aconteceu. É literalmente uma reconstituição. Quer ver? Observe o que aconteceu aqui, ó. Começamos a colocar escrever bem, só que antes mesmo de dar continuidade a essa introdução, escrever bem, tá, o que tem a ver? Já apareceu um acessório. E veja, os acessórios, eles quebram a frase e normalmente trazem consigo pontuação. Esse excesso de pontuação também pode ser prejudicial para quem lê, porque há pessoas que fazem questão de ler pausa de vírgula ao fazer a leitura do texto. Na verdade, a vírgula, ela teoricamente equivale a uma pausa, mas você não precisa necessariamente ler com essas quebras. Ocorre que no meio do caminho apareceram duas expressões acessórias, aqui tem outra vírgula indicando expressão acessória, mas olha só, eu vou tirar os acessórios para que você perceba o que é a base da frase. Isso aqui é acessório, isso aqui é acessório. Veja que no final das contas, a base da frase é só isso aqui, ó. Escrever bem é fundamental. Está vendo como uma ideia que seria uma ideia simples foi tumultuada pelas inversões, pelas intercalações de acessórios internos? É exatamente isso que você não deve permitir. Da mesma forma, o domínio da língua portuguesa, apesar de complexidade, está vendo que apareceu de novo acessórios ali no meio do caminho? Vou até mudar a cor aqui, ó. O que se quis dizer foi o domínio da língua portuguesa. Aqui aparecem as duas vírgulas, indicando esse primeiro acessório, que eu vou retirar para que você enxergue o que é que está querendo. O que se quis dizer aí? De novo, uma vírgula indicando o início e o final da quebra gerada pela inserção do acessório. Então, vou tirar também esse acessório daqui. Vamos lá. Olha só o que sobrou. Começando aqui, o domínio da língua portuguesa é essencial para a garantia de sucesso do ato comunicativo. E de novo, mais à frente, novamente temos acessório. Não se trata, convém lembrar, isso aqui também poderia
não estará aí, ó. Não se trata somente de escrever corretamente, são necessárias a adequação. Veja que esse também quebrou a frase, poderia retirar. São necessárias a adequação dos termos e a elegância do texto. E a elegância do texto. Um texto pode ser correto, mas ainda assim não constitui boa redação. Observe, inclusive, que nessas situações você pode até considerar a verdadeira utilidade, a verdadeira necessidade desses acessórios. Em algumas situações, esses acessórios que aparecem intercalados quebrando a frase podem ser simplesmente dispensados. Você pode realocá-los, colocando, por exemplo, no início e no final da construção, mas em algumas situações você pode simplesmente eliminar. No caso aqui da primeira construção, para facilitar a vida de quem lê, a gente poderia ter feito o seguinte: em vez de começar a frase e depois quebrar, se fosse o caso, você poderia trazer o acessório para cá. Sem sombra de dúvidas, vírgula. Escrever bem é fundamental. E aí você poderia inserir o outro acessório justamente aqui no final. E aí ficaria assim: sem sombra de dúvidas, escrever bem é fundamental. É o que a experiência todos ensina. Tá vendo que, apesar de ficar com as mesmas informações, a mudança na sequência facilita o entendimento? Porque em vez de você pegar uma ideia e colocar as outras dentro, quebrando, as três ficam quebradas no final das contas. Você coloca a informação no início, garante a base da frase no meio e depois focar os outros acessórios no final. Mas a moral da história é: evite essas intercalações internas. Se for o caso, não dá para abrir mão do acessório, então procure de fato colocá-lo ou no início ou no final. Dentro da frase, só se de fato não houver jeito, porque, de fato, a intercalação interna é muito prejudicial para quem lê. Na segunda, temos lá: o domínio da língua portuguesa, apesar de sua complexidade, é para todos que lidam com a comunicação essencial para a garantia do sucesso do ato comunicativo. Veja que aqui você poderia simplesmente eliminar esses acessórios e dizer: o domínio da língua portuguesa é essencial para a garantia de sucesso do ato comunicativo. Se você ainda quisesse, no caso, colocar essa história de quem lida e tal, você pode dizer, no caso: isso é fato para todos que lidam, né, uma oração à parte. Ponto. Isso é fato para todos que lidam com a comunicação. Ponto. Resolvido o problema. Qual é, então, a moral da história? Sempre que você for revisar o texto, ao escrever, no primeiro momento, ao escrever a primeira versão do seu texto, escreva como você sempre escreveu, de maneira intuitiva, da sua própria forma, no seu próprio ritmo, do seu jeito. Mas tenha sempre um tempo para revisar o texto, para enxergar essas estruturas acessórias que ficam intercaladas e invertidas. Às vezes, para nós, que somos donos da ideia, a informação está lá, clara, mas para quem lê, fica torturante. Então, a moral da história é: evite essas intercalações internas. Professor, mas quer dizer então que toda intercalação é ruim, né? Porque do jeito que está dizendo aí que toda intercalação vai prejudicar o texto. Veja, essas intercalações dentro do período são prejudiciais. Agora, existe um tipo de intercalação que, na verdade, pode ser até melhor para o seu texto. Pode ser interessante para melhorar o seu texto. Essas intercalações são intercalações não dentro do período, e sim entre os períodos. Tá? Quando essa intercalação ocorre dentro do parágrafo, entre os períodos que compõem aquele parágrafo, isso promove um revezamento de frases curtas e longas. Isso acaba colaborando para que você não tenha aquela leitura monótona, com períodos muito longos ou então só frases curtinhas, fragmentadas. A ideia, portanto, é que a intercalação que é boa para o nosso texto, a intercalação que é favorável para o nosso texto, é a própria intercalação entre os períodos que compõem o parágrafo. Comece com um período um pouco mais longo, depois coloque um período curto, depois coloque um mediano, depois um outro curto. Isso vai fazer que o leitor leia, mas sem ser daquela forma sempre monótona. Ele vai ter, de repente, um período um pouco mais longo, mas de repente, um período curto, depois o mediano,
curto. Isso vai dando certo ritmo à leitura, de sorte que a leitura ela flui de maneira mais agradável, porque não fica aquela coisa monótona sempre no mesmo ritmo. Para você entender do que eu estou falando, eu trouxe aqui um texto que é um texto antigo, é verdade, mas eu achei interessante trazer para ver na prática isso acontecendo. É um texto de Roberto Pompeu de Toledo, que é citado por Dades Quarizzi em sua obra Arte de Escrever, lá de 2005. Olha aqui, ó. Na semana passada, em companhia dos ministros, governadores, parlamentares e empresários que compõem a comitiva do presidente Lula à China, lá estava ela, de novo, Isaura, em pessoa. Ou melhor, Lucélia Santos. Talvez ela não cause mais nas ruas, depois de tantas visitas ao país, o mesmo tumulto que provocava 20 anos atrás. Mas o mito continua vivo a ponto de justificar nova empreitada no ramo da teledramaturgia, uma série com uma história de amor entre uma brasileira e um chinês. A série será filmada no Brasil e na China e a Lucélia, é claro, caberá o papel principal. Ela continua a namoradinha da China. Percebeu o que o autor aí, Roberto Pompeu de Toledo, fez na construção do texto? Ele utilizou, de maneira geral, períodos medianos. Ele começa com um período longo, mas prontamente ele corta com um período curto. Isso muda aquela monotonia na leitura usual do texto. Né? Ele começa dizendo na semana passada, em companhia de ministros, governadores, parlamentares, empresários, e de repente, ou melhor, Lucélia Santos. Essa utilização dessa frase curta chama a atenção para a informação, porque no final das contas, ele não queria falar da comitiva, não queria falar do presidente Lula, né, na época, aí, primeiro mandato, certamente, ele não queria falar ele queria falar de Lucélia Santos. Então, quando ele coloca aquele trechinho ali, ou melhor, Lucélia Santos, esse trecho curto chama a atenção de quem lê. E é exatamente esse o objetivo do autor desse trecho, porque ele queria justamente falar sobre Lucélia Santos. Tanto é que ele fala a questão, né, que a presença dela já não causa todo aqueles tumultos, mas ainda assim dá para justificar uma nova novela em que ela aparece, tal. E é o que acontece, ele encerra também com um trecho curtinho. Ela continua namoradinha da China. Ou seja, esses trechinhos curtos acabam ganhando ênfase. É uma técnica que você pode utilizar na condução do seu raciocínio quando você estiver trabalhando com determinada análise de um assunto. Porque tanto é que vira e mexe, você vê isso no caso em alguns textos jurídicos, sobretudo quando ao final a pessoa quer dizer qual foi a decisão. Assim, sabe? Nega o provimento. Essa parte curta, você já percebeu que é justamente que chama a atenção? Inclusive, em algumas situações, a pessoa até cria um parágrafo à parte só para escrever isso. Nega o provimento. Óbvio que você pode fazer dessa maneira, mas você também pode fazer com outras formas de construção em outros contextos. A ideia é essa: aproveitar a intercalação positiva. A intercalação positiva é justamente essa em que você coloca dentro do parágrafo períodos longos intercalados com períodos curtos. Isso acaba gerando uma ênfase a essas informações do período curto, e isso você pode utilizar certamente para favorecer a condução do seu raciocínio. Você pode conduzir o leitor de maneira mais aprazível, de maneira mais agradável. É isso. Então, opte sempre pelas boas intercalações. Intercalações dentro do período, confundindo tudo, quebrando a sequência, achando de vírgula, melhor não. Agora, intercalar dentro do parágrafo períodos longos e períodos curtos, isso é muito positivo, vai fazer a leitura do seu texto se tornar mais agradável. Ficamos então por cá, mas ainda vejo você em outros vídeos. Até lá!